Olá, pessoal, direto aqui, centro de Porto Alegre, aqui na Ladeira, no estúdio do Cid Bancários, com mais um Do Lado de Cá. Tudo bem, Juremir? Tudo ótimo. Fim de outono já? Início de inverno ou não? Para, Juremir. Não, só chegou um friozinho ainda, mas não é... Não é tudo isso. Não é tudo isso ainda. Posso ficar Não. tranquilo. Pode ficar tranquilo. Ótimo. É que tu é colorado, então tudo dramatiza um pouco Tudo mais. me assusta. Tudo te assusta. Principalmente aquela estreia do Inter na Copa do Brasil. Que horror. Nosso convidado de hoje, Tarso Genro, ex-governador, ex-ministro. Tudo bem, Tarso? Tudo bem, Muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu, contigo e o grande Juremir aqui também. Grande prazer estar com vocês dois aqui. Agora teve recentemente, né, os 100 dias do governo Lula aqui. E até o Lula falou que nas outras vezes ele não tinha se manifestado nessa data, mas que meio que ficou uma praxe todo mundo fazer isso. Então até ele resolveu fazer uma espécie de balanço, né, das suas realizações. É pouco tempo, mas o que já dá pra gente dizer, né, do que a gente está vendo aí dessa nova chegada do Lula? Eu acho que o Lula, eu vinha comentando agora quando chegava aqui, eu acho que o Lula fez escolhas certas, né, para colocar no eixo da sua governabilidade, do início da sua governabilidade. A questão da fome, né, que é uma questão essencial para recoesionar por baixo, acabar com os fascismo que falham com muita facilidade, né? No meio da pobreza, no meio da desinformação. A questão das relações internacionais, a presença do Brasil no cenário global, que é completamente diferente do que era há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Essa presença do Brasil no cenário global, procurando relacionamentos que se combinam e ao mesmo tempo são divergentes e ora convergentes, né? Estou tratando da Europeia. Também extremamente importante, é um movimento, eu acho que é definitivo essa aproximação, definitiva essa aproximação com a China, né? E vai ter efeitos reproduzir fundamentalmente na América, as relações do Brasil com a América Latina e particularmente com a América do Sul. E a nova ordem internacional, a compreensão da necessidade de ocupar espaços na nova ordem internacional do ponto de vista financeiro. E daí a presença da Dilma agora, né, no Banco BRICS, também é extremamente importante. Claro que um governo de 100 dias não tem muito para mostrar, né? O Lula tem, né? Nós derrotamos um golpe de Estado. Isso não é brincadeira para um governo que sucede fascista, psicopata no poder, né? Que fez da morte a sua palavra de ordem. E o restabelecimento importante como político do. E agora a nova âncora fiscal. São 3 ou 4 movimentos assim, mostram que o governo tem proposta e tem iniciativa. Isso é muito importante num país que vinha à margem da política, né? Estava governado por uma quadrilha no poder, né? Sem projeto. Seu projeto, aliás, nisso o Bolsonaro foi muito honesto, né? Ele disse: eu não vim para construir os abobados da. Olha, ele vai acabar o paternalismo, acabou com o Estado brasileiro, com a dignidade, acabou com o amor próprio do povo brasileiro, né? Acabou com o espírito de solidariedade do povo brasileiro. O resultado está aí, né? Esse desastre que o Brasil, né, que nós encontramos no Brasil depois do dia 1º de janeiro. Então, eu acho que o Lula vai bem, né? Claro que tem erros, tem defeitos, tem problemas, tem um ministério muito disparelho, experiência média ou pequena, um público complexo, a própria pluralidade de capacidade no governo, né, mostra que o político tenha essa capacidade que o Lula tem de coesionar e de dar uma direção. Agora o resto está por ser feito, né? Agora é depois do arcabouço que começa. Tarso, a propósito desses 100 dias, porque é um número simbólico, né?
Podia ser 120, podia Claro. ser 80. Mas, de toda maneira, a mídia gosta bastante dessa ideia de 100 dias. E parte da mídia criticou o Lula dizendo que falta uma marca, ou que fez muitas críticas ao Banco Central. A minha primeira questão é essa. As críticas ao Banco Central não estavam corretas? A taxa de juros não está alta demais em comparação com a inflação existente? Porque, em princípio, se aumenta a taxa de juros para controlar a inflação. É o tal do remédio amargo para controlar a inflação. A inflação ela, está dentro de um limite aceitável. Já não seria a hora, justamente, de baixar a taxa de juros? As críticas não estão acertando o alvo? Ou não pode criticar o Banco Central? Não pode, né? Veja, a marca, Puxa um pouquinho o microfone. a marca, né, do governo Lula, dizer que o governo Lula não tem marca, só imbecis tecnocratas infiltrados na formação da opinião para dizer uma coisa dessas. Um governo que começa a combater a fome no outro dia, e um governo que derrota um golpe fascista e nem envolvia os militares, mas um lumpenzinato armado, bandidos armados pelo presidente. Esse golpe é derrotado, né, dentro de uma concepção política democrática do Lula, né, que surpreso. Aliás, esse foi o primeiro grande equívoco do Lula. Ele ficou surpreso com o golpe. Né? Muitos de nós não estávamos surpresos. Sabíamos que o Bolsonaro estava tramando, né? Mas que ganhou a parada, que conduziu o Brasil a um acordo político para derrotar o golpe. Dizer que esse governo não tem marca, desculpe, né? É uma falta de compreensão histórica. E a questão do Banco Central é a questão, vamos dizer assim, mais difícil da democracia social, do Estado social constitucional. O Banco Central vinha sendo tratado até agora como uma instituição soberana do país. Né? O país, com a norma constitucional, vem de uma Assembleia Constituinte legítima, que tem 3 poderes: e o judiciário. E que diz mais: o chefe supremo da administração pública e do serviço público é o presidente da República. Então, de repente, aparece em nenhuma parte do mundo, e nos Estados Unidos. O Biden agora chegou no Central Americano. Vamos subir os juros, depois nós vamos baixar. Né? O Banco Central Americano, inclusive, por norma legal, o governo também para com o emprego deles. Óbvio. Né? A sua soberania. Não e da só sua a força inflação, global. mas o emprego também. O emprego também. Então, o Banco Central veio se apurando soberana do Estado. Só que essa lei, você pode dizer que do Estado ela tem autonomia, ela que tem independência para agir. Independência culturais, por exemplo. O federal é independente do governo, agir contra o governo. Né? Mas ela não é soberana, ela não é um poder igual ao judiciário, igual ao poder ou ao legislativo. Então, esse é um problema que nós vamos enfrentar. Os fiscais. Tem uma verdade também estabelecida já internacionalmente que não é escolha do Brasil e de nenhum país. É que é necessário ter racionalidade fiscal. Ficou bom o arcabouço fiscal, foi uma ideia, Eu acho que o pessoal se surpreendeu, porque ela estabelece um mínimo de investimento, ela coloca também um teto, não deixa de investir nos maus momentos e nos bons pode investir bem razoavelmente. Eu entendo que essa montagem que o Haddad fez, a equipe dele, e ouviu muita gente para fazer isso, ela tem 2 atributos fundamentais. O primeiro, ela é viável politicamente. Né? Porque pega determinadas empresas, inclusive, que sabem que tem que ter um gasto social no país para criar um país vivo, capaz de consumir, inclusive. E do outro aspecto é que o arcabouço que era uma unidade política na base do governo. Né? Tem desde
é política de esquerda. Uma travessia, é um Rubicão. Agora, o que vai ser importante é qual é o preenchimento que você vai dar para esse esqueleto. Aí sim, qual é a reforma tributária, como vai se aumentar a receita, qual vai ser a relação dívida-PIB que vai ser conseguida. São que de uma maneira diferente. Hoje, todo mundo está 3% de inflação como teto é impossível. Todo mundo sabe que é impossível. Mas continuem para extorquir cada vez mais do setor, a base da sociedade, reduzir, comprimir os salários para que eles gostam da vida pública. O rentismo. Todo mundo. Agora, Tarso, como é que vai ser essa relação para passar isso no Congresso? Eu peguei como base agora, alguns dias, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi até a Câmara, foi convidado para os deputados para dar explicações, porque ele teve no Complexo do Alemão e uma outra explicação, não sei. Enfim. Mas olha, parecia uma turma de quinta série, tanto que ele foi embora, não teve? Era um bate-boca. Se chegasse a ver, Jurimir, uma coisa foi constrangedora. Eu li sobre. Constrangedor. Daí eu fiquei pensando assim, pô, mas 10 meses de governo, o ministro vai lá e ficou isso, eu fiquei pensando, como é que vai ser para essas questões decisivas para o país, mudanças, reformas, questões estruturais que precisam ser feitas, como é que vai ser para se relacionar? É aí que está a importância da aliança. É uma escolha. A gente tem o dever de examinar ele muito bem. Vezes, inclusive, chegou a de que isso é importante. A opinião é porque compreendeu, todos temos que somente contra o conservadorismo, somente contra a reação. Tem parte dessa unidade democrática, tanto quanto o germen fascismo está instalado na sociedade dentro do Estado brasileiro. Você vai examinar o que aconteceu na Itália, estavam presos. Levavam turbas para dentro para atacar fisicamente. Atacar. Um deles foi morto, um parlamentar, essa turba. Então, isso que está ocorrendo agora no Parlamento Brasileiro é uma experimentação do fascismo para criar um grau de violência dentro do parlamento. Precisamos de um governo totalitário. Então tem que enfrentar isso com muita energia, muita organização, né? E as forças responsáveis da esquerda têm que se preparar, inclusive, para enfrentamentos físicos que eles vão fazer dentro do parlamento e nas ruas à medida que eles vão sendo ossados, né, pela democracia, pela república, que eles detestam em análise. Trabalho que eu acho que já vinha sendo até feito, né, pelo próprio governo anterior, que era meio que desacreditar todas as instituições do Estado brasileiro para daqui a pouco dizer, olha, tem que mandar sozinho, porque o STF é um horror, o Congresso é isso e aquilo, então... Mas já era um trabalho que vinha sendo feito, né? Sem dúvida. Vinha sendo feito e nós temos que estar atento para isso. Porque essa atenção é o que vai determinar a possibilidade de nova... Tem setores hoje, bases, setores pobres, setores fragmentários, classes, estão disponíveis para serem capturados pelo fascismo, né? Pela imediatidade, por aquela visão. Não. Dá um exemplo com a política de segurança. Quem é que... Sempre faço essa pergunta. Qual era a política? Eu, Juremir, andar armado. Para nos defender. Exatamente. Eu não cheguei a comprar o meu revólver. O que ele disse? Segurança, fazer regulares para lá nas vilas matar os bandidos. Isso é um recado que chega direto naquelas vidas espolhadas, que tem dificuldade de compreender
é que isso aí age, e acha que esses caras podem ser para o bandidinho lá que vai roubar o seu boliche. Então, ele tinha uma política de segurança pública, que era a morte. A semear a morte quem, né, ameaçava, na visão dele, o direito das pessoas. Então, este recado é um recado que é imediato e faz cabeças nessas populações desorientadas. Então nós temos ainda uma luta cultural, uma luta subjetiva para enfrentar. Eu sempre pedi que adotasse, neste governo que começou agora, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. E o Lula sempre teve uma posição favorável ao programa. Não terminou no governo dele. Ou depois no governo Dilma, por razões até hoje não muito bem esclarecidas. O fato é que o Lula assumiu essa então já começou a mandar o Dino, vem aqui, se não me engano, segunda-feira, inclusive, para lançar o Pronace aqui no governador do estado, recomendou o Dino que retomasse o programa. O programa articula polícia, comunidade, Ministério Público e a advocacia pública da União Federal, dos municípios também. Com esse programa, ele custa caro, porque ele tem que reequipar e reposicionar as polícias no relacionamento com a comunidade. Minha época, quando nós terminamos nossa gestão no Ministério, isso nunca esse foi programa divulgado. foi implantado na tua gestão, na minha gestão, no Ministério da Justiça. Esse programa tinha 173 mil policiais de todo o Brasil recebendo uma bolsa financeira para estudar. Estudar como do crime, estudar o progressivo da força, estudar a natureza do armamento que deve ser usado em determinados momentos que precisa de mais letalidade, menos letalidade, né? Articulando comissões de bairro, associações comunitárias, com a educação dos jovens e das mulheres para serem retirados daquele comando do tráfico. 13 estados, 103 cidades, as mais criminosas. Mas é um programa que tem continuidade. E ele foi cumprido a partir da. Acho que esse é um dos aspectos mais importantes desse programa. Debatem muito é a formação a rede para tratores, jovens adultos. Separar a escola, a chamada escola do crime. A escola do crime. Nós tínhamos projetado já no. Seria por idade ou quem está chegando e quem já está lá? Por idade. Por idade. Era 8 aos 27 anos. Né? Éramos criminosos jovens adultos. Por quê? Nós fizemos estudos que demonstraram naquela 70% dos crimes eram cometidos por reincidentes. Então, 60%. Interromper a reincidência, separar os jovens adultos da escola do crime, estabelecer policiamento comunitário, novas conexões. A questão da segurança pública vai ser fundamental Lula encaminhar de maneira resolutiva, de maneira adequada. Tu atuaste em 2 ministérios muito importantes, o da Justiça e o da Educação. E ficaram, daquela época, programas importantes, o Pronace está voltando, mas na área da educação, o ProUni também é na tua gestão. E o ProUni mudou as universidades. Eu vejo na própria PUC, onde eu trabalho, hoje a sala de aula ela é diferente do ponto de vista da composição social da sala de aula. A gente olha e vê os diferentes setores da sociedade, camadas sociais representadas, muito mais do que antes. Esse é um programa do qual certamente tu te orgulhas muito. Eu tenho um enorme orgulho. Tem uma pesquisa que nós fizemos, do governo,
já era governador do estado, mas o pessoal que ficou lá fez. Demonstrou que privadas do país, a presença de pessoas afrodescendentes, negros ou pretos, seja como digo, as linguagens, foi de 22%, 44%. Bastante. Dobrou. E lá para cá deve ter. Dobrou também, não somente a questão racial, também a questão de classe. Ou seja, estudantes de até 3 salários mínimos de família que pertenciam ou com 50%, ou com bolsa integral. Universidade. Hoje nós temos médicos, professores, afrodescendentes e pobres, ou um ou outro. Eu noto Eu encontro até hoje, frequentemente. Eu noto uma coisa interessante. No início, os alunos do ProUni, eles chegavam muito tímidos, às vezes até nem diziam que eram estudantes ProUni. E hoje chega uma gurizada orgulhosa. Nós somos do ProUni, porque eles entram um pouquinho depois, alguns dias depois dos matriculados comuns, e eles chegam cheios de orgulho. Eles dizem aquilo de peito aberto, uma coisa muito bonita, sabe, de reconhecimento. Nós estamos aqui graças ao ProUni. Eu acho um reconhecimento muito interessante. No começo tinha muito preconceito, né? Tinha. Nas universidades mais importantes, elitizadas, alunos do ProUni muito hostilizados. Eles começaram também a se organizar, denunciar os assédios. Depois, até porque a composição a regra já mudou. Na sala de aula a gente não nota nenhum tipo de diferença, tu não sabes. Assim. Eles não dizem. É claro, tu pode até imaginar, por conhecer a estrutura social brasileira, mas assim, faz um debate, começam a falar. Eles valorizam muito a presença ali. Não dá para ficar dizendo, não, esse que falou é ou não é ProUni. Pô, Tarso, com essa. A gente estava falando de Ministério da Educação. Nos últimos dias, só o que se fala no Brasil é a questão das escolas, né, mortes que aconteceram, as ameaças. As ameaças. E aí, a gente tem casos do passado, não estamos diante de coisas inéditas, mas o Juremir colocou agora das ameaças, com a questão da internet, se potencializou muito. O que me chamou a atenção, que tinha acontecido o fato de São Paulo, depois veio Blumenau, recente. Mas, Juremir, a minha filha tem 17, ela não tinha esse assunto. Ela não trouxe esse assunto para dentro de casa. Nos últimos dias, os 2 últimos, foi o assunto dela. Casa. Querendo saber mais coisas, porque foi o assunto entre os colegas. Né? E eu vi o próprio colégio, eu não sei, eu tenho uma opinião aí como pai, não manifestei para o colégio, nem vou dizer o colégio, mas eu vi o colégio assim, postando nas redes sociais do colégio, o diretor estava em Brasília, na comissão de segurança, estamos aqui tratando da segurança das escolas e tal. Eu acho que comentou que aquele fosse o debate. Eu não sei, me preocupa um pouco isso. Se a gente for ver o tratamento na mídia, fala o ministro da Justiça, fala as forças de segurança e pouca gente da área da educação. Como é que... É difícil, mas como é que a gente trata isso? Tá? Ao mesmo tempo, dizer, olha, se cuida, sei lá, treinar as crianças. Como é que se faz? Porque parece que quanto mais se fala no assunto, mais ideia se dá para que as coisas aconteçam. Mundial, né? Somente aqui no Brasil. Aliás, o Brasil ele começou a desenvolver esse tipo de potência destrutiva assim, durante o governo Bolsonaro. Nós tivemos casos mais fortes aqui nas escolas. O que nós não estávamos acostumados a ver aqui no Brasil? Na minha geração e também na geração de vocês. Menos perto para pegar histórico. Quando é que eu vi até 60 anos pai, criança e a criança
mesmo aí pegar a pistola. Onde é que eu vi presidente de um poder executivo ou representantes no poder legislativo usarem armas e exibirem a morte como virtude? Vimos isso. Estamos vendo agora. Uma mudança universal dessas questões que estão relacionadas com a crise democrática em geral, o assédio que vem sofrendo o fascismo e a vulgarização da estética da morte. Vem por dentro dos jogos, vem por dentro da educação que vem de dentro do lar, se expressa hoje no retiro no Brasil, vão criando para esse tipo de interesse. Isso aí pega uma criança mais ou menos desequilibrada, né, que tenha problemas na família, tenha sofrido algum bullying na escola, como é que ela vai fazer a sua evasão? Usando esses recursos de violência que foram ensinados para ela. Então, os pequenos assassinos, na verdade, são produto dos grandes assassinos. E produto da educação familiar, que incorpora aqueles valores e gera crianças que perdem, né, os freios, né, no relacionamento e vão até o assassinato dos seus colegas. A mídia agora começou a perceber que o tipo de cobertura que faz é adequado. Hipermediatiza e o sujeito que acha que tem que se vingar da sociedade e ficar famoso assim, ele diz, bom, é a minha vez. O Jornal Nacional, o William Bonner, outro dia até leu uma nota dizendo que a Globo não ia mais colocar o assassino no centro do acontecimento, ficar falando dele, contando a vida inteira. Eu acho que está certo. Eu também creio que é uma boa medida. Está correto. Agora, a estética da morte não é. A estética da morte vem dentro da história. Nós fomos acostumados, por exemplo. Bandeirantes eram do Brasil. Bandeirantes Nossos eram heróis. assassinos de índios. Né? É. Os entradistas e os bandeirantes eram assassinos de índios. Nós vimos, por exemplo, filmes, né, que retratavam a casa na década de 40, na década de 50. Né? Vamos ver esses filmes hoje, vocês vão ver que a Casa Grande é normal, né? E negros que estavam ali, né, e no entorno daquelas famílias eram animais com cuidados até afetivos. Agora, tem um exemplo histórico, universal, essa estética da morte, que é idolatrado por determinados esteticistas do cinema, que é o Tarantino. Sim. Tarantino é o introdutor, com um talento excepcional, da morte como diversão, da morte como paródia. E ele tem, muito talento, mas muito talento. A mensagem que ele passa não é boa. E agora eu vi, inclusive, uma reportagem recentemente. E é sempre na estética do exagero também, né? Do exagero. É tudo muito, muito sangue, é muita faca, é muito tiro, tudo é exagerado na violência. E é risível, né? Torna uma anedota aquilo. Sim, Parece que não são pessoas. Eu sempre me lembro de um dos filmes dele em que tem uma menina muito bonita que está com ele está caminhando num estacionamento e ela não para de falar. Daqui a pouco ele puxa o personagem, puxa o revólver e ela é metralhada ali no disparo, não vai parar de falar. E todo mundo riu no cinema. E todo mundo riu. Todo mundo riu. Eu me lembro dessa. Então, por que fazer esse toque todo aí que eu exagerei até? É que essa questão da violência é resultado de uma violência estrutural. Resolvido isolada. Claro que tem que combater, é claro que tem que lutar, é claro que tem que ter policiamento onde for necessário, é claro que tem que mudar, né, as formas culturais de apreensão da realidade do seu lazer. São raros as crianças. Claro, 7 anos de idade. Então tem que fazer tudo isso, tem que ter todos os cuidados. Mas o fim desse violência, na verdade, só se dará
espírito fascista. Dizem alguns estudiosos, ele está dentro do coração. Tá? Irracional, dentro da base racional da nossa consciência. Uma sobrinha minha um dia foi me mostrar esses games, um dos mais usados, o Fortnite. Isso, eu disse, não, vou te mostrar aqui como é que funciona. Ela me mostrou. Mas assim. E agora tu joga todos os dias. Mas resumindo, era o seguinte: matar, matar, matar. Vai encontrando obstáculos. Obstáculos são pessoas. Ou tu tens que eliminar os obstáculos. Certamente o pessoal vai ouvir e vai dizer, não, é muito mais do que isso. Mas na minha leitura, isso, obstáculos e mais obstáculos que precisam ser removidos. Agora, a gente tem dois fatos aí, né, tá? Esse, eu fecho completamente nesse aspecto. Nenhuma criança vai nascer assassina, bandida, preconceituosa, ela aprende. Né? E dentro de casa é fundamental. Mas a gente tem também um fato de Blumenau. O cara que entrou lá de 25 anos, né? É um outro tipo de violência. Né? Que é uma violência da sociedade, mas não é essa da criança, né? Sim. Que acaba adquirindo aquelas coisas dentro de casa. É um cara que foi criança e se tornou psicopata, né? Psicopata. Esse de Blumenau é um absurdo. O caso bem estudado dele deve revelar coisas. Na verdade, aquele cidadão, ele integrava um grupo nazistas, né? Curtiam esse negócio da violência, inclusive a violência contível, né? Para criar na sociedade uma sociedade mais pura. É que a expressão dele, que ele usa na carta dele, é dizer o seguinte: vou tirar alguns inocentes desse mundo miserável que está aí. Quem eram os inocentes? As crianças que ia matar. Ele matou. Terrível. Ô, Tarso, o que pode nos afetar? Eu estou vendo aí a França com movimentos, né, na rua, e a França, o pessoal, o Jeremias sabe, né? O pessoal quando vai para a rua vai, né, Jeremias? Ele sabe. Hoje eu ainda falei, Nando, com um amigo, Felipe Joron, professor da Universidade de Montpellier, perguntei, e aí, vai parar? O que vai acontecer? E ele disse, olha, o ano letivo está praticamente prometido. Eles têm de 12 semanas de aula, tiveram 5. Vão precisar de um jeito. Eu disse, mas vai parar? Ele disse, olha, enquanto o governo não recuar, não há sinal de que possa parar. Porque o fato de ter imposto a nova idade de aposentadoria por decreto piorou a coisa. Mas, de toda maneira, a situação não parece decidida a aceitar. Foi para 65, é isso? Vai para 64. 62 para 64, gradativamente, para 2030. Mas eles têm por princípio que é preciso se aposentar para viver um tempo razoável, sem ônus, né, sem o trabalho, e não simplesmente para ter um pouquinho mais de margem e morrer. Então, é uma questão de princípio. Para nós, eu fico sempre lamentando que a reforma passou aqui no Brasil com facilidade. Eu sempre digo, eu fui dormir e faltavam 4 anos para a aposentadoria, acordei e faltavam 7. Não teve resistência nenhuma. Posso entregar assim tão facilmente. Não teve resistência nenhuma. Isso que é verdade. Pega um parâmetro histórico dessa questão, né, que é a jornada de 8 horas. Né? É por dentro do movimento democrático, social, que ocorreu na Europa, né, quando ocorre a transição da impregnar a sociedade de um debate que vinha de uma classe operária organizada. Na França, na Inglaterra, nos grandes movimentos. Para gozar a vida. Retiro. É esta forma com que eles abordaram a questão da jornada de trabalho. Tinha uma diferença naquele momento. Né? A diferença é que tinha um capitalismo industrial em desenvolvimento, criando com esse sistema de jornada, esse sistema de trabalho, cada vez mais empregos. Tinha fronteiras de desenvolvimento industrial que foram sendo agregadas, e nos países coloniais, gradativamente se organizando. Então, o que ocorreu desse fenômeno? Ocorreu uma dupla apropriação. Pela classe trabalhadora, melhores condições de trabalho, em regra, comparativamente ao industrial, uma acumulação da sociedade, na ponta da sociedade, de uma burguesia industrial sólida, muito firme,
muito bem organizada. Gerava na sociedade trato social. Né? Trato social-democrata. Correram revolucionalista. Dava um exemplo com gestos. Era esse contrato social. O Estado garante uma relação contratual que vai direitos dos trabalhadores sendo legalizados, direitos da acumulação privada sendo legitimados pela sociedade. Os ricos vão ficando cada vez mais, os trabalhadores vão melhorando essa vida. E agora isso terminou. Terminou por quê? Porque a renda que se desenvolveu, ela foi cada vez mais concentrada no topo, nome que todos temos na capital financeiro, se desliga da produção, passa a articular formas artificiais de aumento do volume de capital. Não existe moeda para esse dinheiro. Esse dinheiro todos são sinais eletrônicos. Os ricos distribuem entre si, que distribuem inclusive para os países menos desenvolvidos, cobrando juros extorsivos. Dinheiro que não existe. Certo? Então, o capital financeiro se apropria cada vez mais da renda socialmente gerada. Os trabalhadores que ficam nos seus empregos mantêm, né, aquela renda média inferior que permite eles viver. O resto é um mar de informalidade, de precariedade, de meio jornalismo, né, e de ausência de emprego, de desemprego, de benefícios sociais pagos para. Então, existe um mundo hoje, né, cada vez mais desestruturado da sociedade de classe, cada vez mais pobre, cada vez mais explorado, que sobre eles é o espírito do quê? Aquilo que cada um de nós já ouviu vai se acentuar. Quando nós pegamos um Uber, e que o cara diz o seguinte: não, na verdade eu não tenho carteira assinada, eu não tenho nada. Eu não tenho 13º, eu não tenho evidência e tal, mas eu sou dono do meu nariz. E esta frase, ser dono do meu nariz, ela revela duas essências. A essência do liberalismo econômico e a essência do liberalismo político. Ser dono do seu nariz é um projeto humano respeitável, né, e que vem da história de todos os movimentos sociais. É não ser adonado por ninguém. É o dono do meu nariz. Então, esse é o imbróglio, em última análise, que a esquerda tem que resolver em escala local e em escala mundial. Qual é o imbróglio? É como, né, que a partir do Estado vai se constituir um manto de proteção social, previdenciária e da dignidade do trabalho, esse mar de precários, intermitentes, semi-jornalistas, meio-jornalistas, e assim por diante. Enquanto não tiver isso, eu tenho advertido o Lula sobre isso. Várias oportunidades. Olha, a reforma trabalhista não vai ser responsável com a volta da CLT. O Lula sabe disso, ele já está tentando. E a reforma trabalhista? Claro que não foi por eu dizer para ele. Ela vai sofrer alguma alteração ou não? Porque a reforma ela teve um efeito tem que enorme. Sofrer, ela tem que sofrer alteração, mas o que nós temos que compreender é que esta alteração ela vai incidir somente sobre o mundo do trabalho que está envolvido em relações de trabalho tradicional. Em relação ao uberizado, em relação ao intermitente, em relação ao precário, são pessoas que são, vamos dizer assim, gregárias no mundo do trabalho, que hoje têm uma profissão, amanhã tem outra, que não vão ser empregados novamente, sobre eles não vai ter efeito nenhum. Eu tenho sustentado, no meio que eu discuto, que a primeira providência que tem para um novo sistema de proteção do trabalho não é somente devolver os direitos seletistas. Não é difícil de fazer. Os empregadores absorvem bem. É estabelecer uma solução previdenciária para esses trabalhadores, uma remuneração condizente com a intermitência. Daí eles ficam vinculados aos destinos do Estado. Vão compreender que para participar da organização de destinos tem que se organizar novamente, e não ser somente indivíduos achando que são patrões desse meio.
qualquer discussão sobre relação de trabalho aqui, parece que a gente tem uma ideia, eu vejo que se trata a questão do emprego, vamos gerar emprego e tal, parece que como um ato, assim, que uma empresa que abre e gera lá 300 empregos, tem lá o dando rangue da van, eu vou me instalar aqui, vou abrir alguns empregos e tal. Então parece assim que é um favor e é tudo tratado assim como, olha só que legal, esse sujeito está dando empregos para todo mundo. Então há uma visão, como se o cara que tivesse o negócio dele pudesse ter toda aquela, né, aquela receita sem aquelas pessoas, aquela massa trabalhadora. Mas há uma assim, né, então eu noto isso, é notícia da destaque, abre nova fábrica, não sei o que, 300 empregos foram gerados e tal. Não há nunca uma preocupação de discutir isso. E a questão está bem, mas o que está se abrindo aí? Como é que é esse emprego? Qual é a remuneração? Como é que funciona isso? Né? Então, essa questão do direito social, há um pouco de, pô, mas eu pago tanto, ainda tenho que pagar mais não sei quanto em cima disso. Então, nós temos que tirar essa carga do empresário, senão o empresário não vai se interessar por abrir novos empregos. Porque é uma visão assim que me parece que está meio que instituída, não sei se é por conta dessa nossa visão escravocrata ainda, né? Mas não, é de que é um favor, né? Quando o cara tá... Parece que ele está ofertando emprego porque ele está fazendo filantropia. Exatamente. Mas não é, ele está Uma fazendo caridade. a acumulação dele, que faz parte da sua responsabilidade como empregador, acumular obedecendo determinadas leis. Mas, de fato, a questão da posição chamados industriais, né? Da teoria política, a burguesia, né? Tem relações diferentes com a sociedade. Por exemplo, eu acho que o sistema impositivo brasileiro, o sistema tributário brasileiro, deveria reduzir em 80% os impostos da pequena, da média e da microempresa, e particularmente da micro e da pequena empresa. E qual é o maior terror desse pessoal? Eles pagam muito impostos para o Gerdau, por exemplo. O significado que tem para pagar 10 mil é muito mais intenso sobre a empresa, né, do que o Gerdau, por exemplo, pagar 10 milhões de imposto. Então, esta solução é uma solução, a França fez isso em determinado momento. É que você vai ver, tanto na França como na Espanha, há uma espécie de reinado da pequena e da média empresa e da microempresa dentro da legislação. Mesmo assim, são tributações fortes. Então, isso é que dá, vou dizer assim, que daria autonomia para os pequenos e médios empresários e microempresários se separarem do grande capital. Quando você fala com ele acha que o dele é o mesmo do Gerdau. Exemplo de um grande empresário que todos nós conhecemos aqui. Ele acha que o destino dele estaria nas mãos daquilo que for resolvido para as questões que o Gerdau está colocando. Eu estou acostumado a dizer para eles, vocês não têm nada a ver com ele. A única coisa que vocês têm que ver com ele é que vocês são empresários também. Vocês pagam impostos demais porque ele paga imposto. O capital financeiro paga imposto de menos. A circulação da moeda artificial não paga nenhum imposto. É por isso que esses caras são contra, né, aquele imposto sobre circulação de capital que foi tentado aqui no Brasil, que é o imposto mais limpo, mais justo, mais adequado, mais controlável que tem. Eu me lembro que tinha uma discussão na época do governo... Não é ICMS, é o imposto... Como é que ele chamava? Imposto sobre transações financeiras, né? A CPMF. 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 É um imposto que trata da circulação do dinheiro. É o mais justo, mais limpo e mais controlável. Todos os meios eletrônicos. Tá? Quando estava se discutindo isso de voltar no governo, eu disse num círculo lá de debate que nós faz o seguinte: faça uma proposta de fazer apenas imposto simbólico, 0,01%, para nós saber como é que esse dinheiro estava circulando. Não passou no Congresso. Os empresários foram lá, todos eles. Você conta, não, porque isso aí é uma forma de invasiva, né, de conhecer de maneira totalitária pelo Estado. Os rendimentos, os ganhos. Então, vendo numa época
coruja da Minerva não voou. Né? Não voou ainda. Não voou. Ela está olhando para o passado, né? Mas ela não está olhando para o futuro. Não decolou ainda. Então não está sabendo bem como é que vamos lidar com as transformações que ocorreram nos últimos anos. Né? Ô Tarso, falar um pouquinho de política aqui. O Bolsonaro vai ser a liderança da direita ou eles estão já buscando outro nome, está definido que não será ele? Quem é direita? Vamos botar essa ultra-direita que está colocada aí. Mas acho que pode ser ele ou será outro nome. E dentro do projeto do PT, por exemplo, ainda será Lula ou o PT já começa, sei lá, a buscar outro nome que me parece seria Haddad, já há uma ideia também de... Porque isso não para, tem que estar sempre pensando para frente, né? Eu acho que em relação ao PT não há essa preocupação nesse momento, não é uma preocupação real. Né? Quanto à preocupação de manter o Lula, o lado dele, acho que ele faz muito bem dizendo isso. Né? O homem tem 78 anos, né? Vai fazer 78 anos agora. Né? E ele fez toda a campanha dele dizendo, não, eu quero fazer um mandato, eu quero catar minhas políticas, quero demonstrar que o Brasil nova época. Eu acho que no campo da esquerda eu tenho certeza. Não vai ser. Não vai para a reeleição. Não vai para a reeleição. Nem deve ir, na minha opinião. Deve ir. Eu acho, inclusive, que está fazendo um esforço enorme nesse governo. Um esforço que mostra que ele é um gigante da política e um humanismo também. Lançando, como ele está se lançando, primeiro numa campanha e depois num governo dessa natureza. Em relação à direita, o Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Se ele não for para a cadeia, pode ser uma alternativa para a direita brasileira. Porque a grande burguesia brasileira, a maior parte da grande burguesia brasileira e dos ricos, eles não têm nenhum motivo, nenhum afeto pela democracia. Variaram de posições, de acordo com as circunstâncias, para marchar para a democracia. Eles apoiam. Não existe uma elite burguesa no Brasil para a qual se possa dizer, vocês são democratas. Não são democratas. Eles gostam da autoridade, gostam do totalitarismo, eles gostam de botar a polícia na rua para bater nas pessoas quando essas pessoas incomodam as suas vidas. Né? Então, eu não vejo essa possibilidade de aqui no Brasil, né, se ter um cara que venha desta origem que possa governar uma democracia como a do país. O que pode ocorrer com o Bolsonaro? Se ele não for para a cadeia, ele pode ser uma surpresa. Ele pode ficar inelegível sem ir para a cadeia. Pode ficar inelegível, é outra saída. Né? Estados Unidos, isso não é uma coisa relacionada com um país médio como o Brasil, do ponto de vista econômico e até do ponto de vista democrático. Nos Estados Unidos, o presidente Trump pode voltar. E ele está aproveitando esses processos que tem contra ele para voltar à mídia e começar a expressar seus pontos de vista. É que o fascismo, mundialmente, é um movimento ascendente. Uma sociedade, a estrutura de classes mudou, que a estrutura da produção mudou, que a estrutura do conhecimento mudou, que as estruturas comunicacionais mudaram e o Estado não mudou. Permanece o mesmo de 200 anos atrás. Tem muita gente, inclusive cientistas políticos, prevendo que o próximo embate político, a próxima eleição presidencial na França, vai ser um confronto entre a Marine Le Pen, extrema-direita, e o Mélenchon, que é um candidato, digamos assim, da esquerda ou da extrema-esquerda. E o centro na França está liquidado, o centro-direita. Bom, se tiver esse confronto, muito provável a eleição da Marine Le Pen. Pode ocorrer. Até agora a França vinha se livrando, porque quando chega um segundo turno, se associa socialistas, a direita republicana, para barrar a extrema-direita. Agora, se não tiver uma alternativa tipo de centro, vai ficar muito difícil. O Mélenchon não é de extrema esquerda. Eu tenho convicção disso e conheço a sua vida, inclusive conheço ele pessoalmente, já conversei com ele muitas vezes. Ele é um social-democrata consequente dos novos tempos. Eu até postei outro dia um vídeo em que ele aparece fazendo uma defesa do ócio,
a poesia. Isso, eu vi É aquele muito vídeo. bom. Eu também passei aquele vídeo. Muito bom, aquele vídeo ali. É muito bom. Ele é um homem de esquerda, dentro do espectro político europeu. Seria um homem de esquerda nos Estados Unidos também. Mas ele não tem nenhum vínculo com aquela visão, vou dizer assim, sistêmica do socialismo soviético. Ele não é um comunista e não tem proximidade com o comunismo. E não estou dizendo que isso aí é mérito ou demérito. Estou localizando ele na esfera das representações políticas mais tradicionais. Eu tenho certeza que o Bom fosse num segundo turno com a Madame Le Pen, vai chamar centro-direita para governar junto. Seria interessante, seria uma frente. E vai repetir, inclusive, não vai repetir aquele erro que o Mitterrand fez quando que fez um ministério da esquerda. Sim, sim. Não trouxe o centro para ele, centro golista, né? Teve estabilidade. Caiu naquela armadilha, naquele momento, uma armadilha, estatizar banco, tudo sem força. Depois foi obrigado a fazer um grande acordo com o liberal sobreviver. Mitterrand, grande político europeu e um grande democrata. Então, eu tenho a impressão que ele vai se legitimar, mas vai surgir um líder de centro para substituir o Macron. Líder de centro que compreenda que isso pode ser resolvido antes. Tá? Perfeito. Apresente um programa, inclusive, já seja de centro progressista desde o primeiro turno. E daí esvaziaria, acho eu, lamentavelmente, a eleição do Mélenchon. Tenho acompanhado algumas das tuas manifestações nas redes sociais, por exemplo, sobre a guerra da Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E o presidente Lula, depois dessa volta, ele já conseguiu reinserir o Brasil no cenário internacional, com peso, com unidade, que é lá de importante. E um dos aspectos dessa nova política é em relação à Ucrânia, com o Lula propondo uma estratégia, um plano de paz, que não avançou, mas é uma proposta. Eu queria te ouvir um pouco sobre como que tu estás vendo a evolução da guerra da Ucrânia e a posição brasileira, a posição do presidente Lula, que tem sido criticada por alguns que dizem que ele estaria aceitando que, para haver a paz, a Ucrânia perdesse parte do território. Principalmente ali a região de Donbass, aquela região mais próxima da Rússia e povoada por... Eu acho que o não tem ilusão de resolver a guerra. Né? Algumas críticas, particularmente editoriais dos grandes jornais do país, Lula sentando um pouco a ambição de ele ser árbitro do processo de paz. Não tem essa pretensão, e se tivesse seria uma pretensão ridícula. Né? O presidente, na minha opinião, está muito grande, está muito longe do ridículo. Disso, na verdade. É a pretensão do Lula ser um mediador. É um exemplo dos conflitos trabalhistas, né, que da forma são a minha especialidade. Os trabalhistas são formas importantes além daquelas dos dissídios coletivos. Mediação e arbitragem. O árbitro é aquele que está mandatado pelas partes para dizer como deve ser. Mediador que busca alterar posições, a sua esquerda e a sua direita, para chegar a determinados pontos consensuais que vale a pena. Isso se repete também no processo de guerra. E tem uma terceira forma, é a composição. Uma guerra como essa, na verdade, se batem, né? Profusamente armados, profusamente experientes em violências internacionais contra os países, né, subdesenvolvidos ou medianamente, tem necessidade de ocorrer composição. Uma composição, na verdade, é a busca de elementos materiais os quais não vale a pena nenhum dos dois continuar a guerra. Ele está achando que é a questão da Crimeia. Mas o Lula está achando isso.
ele colocou, né, para o presidente da Ucrânia, quem sabe ele abrir a mão desse. Pode ocorrer chegar a paz lá. Acho muito que chegue brevemente, mas tomara que chegue. Determinados anos, 10, 20 anos, uma região internacional. Já ocorreu em outros episódios, né, europeus, né, seja controlado por nacionais, que vão compondo, né, dentro daquele território os interesses dos países que disputam geopoliticamente aquela influência. Eu acho que o Lula sacou essa, né, mas o Lula não tem ilusão de que ele vai ser, né, o compositor da guerra. Sim, que ele vai resolver. Que vai dar fim, né, por uma composição. Ele vai mediar, não tem chance de arbitrar. Nessa mediação ele vai conquistar um enorme prestígio político. Que, aliás, já conquistou. Essa viagem à China do Lula, né, ter falado, né, com a China, ter falado com o Putin, ter falado com o Zelensky, já coloca o Brasil numa posição, né, não os caras de soberania política, é uma... mas para vou dizer assim, imputar responsabilidades. Olha, vocês têm que terminar com essa guerra porque isso é ruim para todo mundo, que é o que ele está dizendo numa instância, né? Eu estou achando que está correta essa movimentação do Lula e que ele não tem isso que outorgam para ele. O Lula acha que o Brasil vai lá terminar com a guerra. Não é isso. Não é ingênuo, né? Ele já foi presidente da República, nunca é ingênuo, né? Ô, Tarso, a gente está quase chegando no final já. Já estamos na fase dos 100 dias, né? E os 4 anos e 100 dias do governo Eduardo Leite. O que está achando agora? O Leite está sendo coerente com a visão que ele apresentou, né? Ele é um neoliberal, tem uma visão meritocrática, não é um fascista, é uma pessoa que respeita a democracia e está fazendo o jogo dele dentro das perspectivas que ele se apresentou, né? E é muito melhor pessoa como outro que ele derrotou. O Onyx. E, por de Deus, aí tem que ser mudado o Rio Grande do Sul. Agora, para quem foi governador, para quem foi prefeito de Porto Alegre, Leite está melhor do que Sebastião Melo? A tua pergunta é se o Leite está melhor para o Rio Grande do Sul? Do que o Sebastião Melo está para Porto Alegre? Para Porto Alegre? É. Na minha opinião, sim. Sim, esse rapaz aí que é o prefeito de Porto Alegre, ele é um apoiador do Bolsonaro, um incentivador da reprodução da morte através do Covid, como ele fez, né, ao longo do seu mandato, naquele período, de uma maneira profundamente equivocada, de uma maneira ajoelhada para os empresários locais, para os quais interessava uma nica à saúde pública e sim a continuidade dos seus negócios, o que inclusive é compreensível, né, pela situação que estava a disseminação da doença naquela época. Então eu não tenho nenhuma... Eu digo o seguinte, eu sou um adversário do governo do Leite, das ideias dele, e sou um adversário da sua visão, inclusive, de desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Parece mais um circo fantástico, projeto material a se desenvolvendo. Eu tenho respeito por ele é coerente. Esse aqui não é coerente, não é sério. Está fazendo uma fantasia na cidade. Sebastião Melo, estamos falando do prefeito de Porto Alegre, porque o Melo, ele... Nós ficamos um segundo refletindo sobre as ideias do Tarso, chegamos a ficar em silêncio. Estava pensando, porque a questão dessa aliança total, o jornalismo que ele fez, porque ele, antes da eleição, não está envolvido, ele estava em meio de mandato, quer dizer, o próprio Eduardo Leite viu que eu vou ficar na minha, não vou perder voto como estratégia e tal, mas ele fez questão, né, de apoiar abertamente ao Bolsonaro e ao Onyx, mesmo o partido dele tendo vice, né, na chapa do Eduardo Leite. É uma coisa maluca não que é fez brinquedo, o prefeito. Não. É estratégia eleitoral, no sentido de, é mais ou menos as trocas do Mano vou me Menezes abraçar do com a direita para CSA. ter os votos da direita? Eleitoral, mas eleitoral que faz racismo. Tem que desqualificar isso. Só uma estratégia. Um crime político, né, ser apoiador de uma pessoa como o Bolsonaro. A não ser que seja uma pessoa ingênua, né, uma pessoa que tenha um déficit tal, né, ou que seja ideologicamente fascista. Mas daí assume diretamente essas.
Então é inaceitável. E é inaceitável esse movimento. Um evento na prefeitura. O prefeito convidou os prefeitos a estarem aparecendo. Eu não fui. Eu não fui por uma questão Por de causa princípio. dessa diferença. Até eu que se disse para o estabeleceu. Olívio e o Raul, que são meus amigos, não, eu não vou condenar vocês por vocês, não. Agora, eu tenho direito, eu acho que eu tenho direito de não querer respirar o mesmo ar desse cidadão, apoiador do Bolsonaro, que ajudou a reprodução da morte aqui em Portugal, com a postura que ele teve em relação ao isolamento social e às outras, a resistência, né, que a saúde pública tinha que fazer da reprodução do vírus aqui no estado, né? Essa volta do Lula ao poder não te deu nenhuma vontadezinha assim de retomar um cargo político, de estar na linha de frente, Não, como nos bons e velhos tempos? sinceramente não me deu. Não? Não, não. Essa vontade de participação passou. Digo, passou, tem um amigo meu que disse que vai durar 40 anos mais, ele tem 80, né? A gente não pode. Mas eu acho que o Lula mudou o gente no. E essa mudança no grupo dirigente está relacionada a determinadas necessidades para organizar o seu ministério. E ao fim e ao cabo, por exemplo, para mim, um ministério estranho daqueles ministérios que eu participei. Tem pessoas que eu conhecia, que tem nenhuma origem política similar a mim, só o Lula para ter capacidade de fazer uma montagem como essa. Outra parte, 2 ministérios que eu tinha pessoas adequadas. Né, para Justiça, educação? Justiça e educação. Né? Quer dizer que eu concordo 100% com cada um deles. Mas são pessoas responsáveis, pessoas que têm experiência de gestão pública, são pessoas que são de confiança. Agora, as tarefas que foram delegadas. esse ministério tem pelo menos uns 2 ministros assim que são estranhos. Aquela senhora, Daniela do Vaguinho. Acho que tem mais de 2, mas tudo bem. E aquele outro, do Aras. Generoso. O do Aras, o dono de Aras, como é que é o nome dele? O Graciliano, acho? Coisa assim. Ele já podia ter sido dispensado, né? Ele já fez o suficiente para. Eu sempre que me perguntam uma coisa, eu digo, eu não me arrisco a dar uma opinião sobre isso, porque só quem tem informações, tem necessidades táticas de se mover, que só ele sabe. Para pegar um avião do governo para ir fazer uma visita a um Aras é constrangedor. Para mim, no governo seria falta grave. Né? Bom, era isso que eu achava. Assim, vermelho direto, nem amarelo. Né? Falando em criatividade, para fechar, Tarso, queria saber o que tu acha, olhando aqui das próximas homenagens que a nossa Câmara Municipal de Porto Alegre vai prestar. Há uma sugestão aqui do do vereador Alexandre Bobadra, que inclui o Dia Municipal do Patriota, calendário de datas comemorativas e conscientização do município de Porto Alegre. Imagina qual é o dia? O 8 de janeiro. Eu sabia dessa história. Cara, é inacreditável. Que coincidência! É uma homenagem à tentativa de golpe de Estado. Mas é um país que o presidente da República, que foi eleito depois, foi na hora de votar na instituição da presidenta Dilma, fez uma homenagem para o torturador dela. Sim. Inesquecível. Então, E não saiu preso. Esse né? que é o mais E não saiu preso. Depois disso, está demonstrado que neste país tudo é possível. Verdade. Tudo é possível. Então nós temos, inclusive, que vibrar com o espírito de resistência de uma grande parte da sociedade. Pequena parte. Os empresários resistiram a isso. Faça justiça. Né? Mas a grande parte do povo brasileiro, a metade do povo brasileiro bloqueou isso. Né? Mas um país que é capaz de aceitar como cidadão como esse, tinha uma imprensa na época que apoiava um cidadão como esse, naturalizava um cidadão como esse, um país que poderia estar perdido. Felizmente não está, porque a vitória do Lula gerou uma nova país. Muito obrigado. O que achaste do nosso estúdio aqui? Achei uma maravilha isso aqui. Tá bonito, Tá né? bonito, Eu vou né? pedir emprestado para fazer umas. Fala, tá ali o Ney ali, ele resolve tudo. Fazer umas falas aqui também. Ainda mais que eu sabendo que a Fernanda, né, que é a nossa piloto aqui, a Fernanda canta uma bossa nova e animou um aniversário teu. Animou, sim. É. Tá
Ali, mais de um, é. Mais de um. Mais de um. Isso, é. Tá em casa. Tá em casa. Tarso, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá. E agradável e instrutivo aqui essa conversa. Obrigado, Professor, Cássio. semana que vem, então, de volta. Semana que vem voltamos, né? Local. Do lado de cá. Do lado de cá. Obrigado, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta, vai ficar aí, né, ao longo da semana. Você pode ir assistindo em qualquer horário, né? Fica na plataforma, aqui no YouTube. E a gente semana que vem tá de volta. Valeu? Tchau, tchau.